O túmulo estava selado, guardado, mas na manhã seguinte estava vazio. Parece o começo de uma lenda, mas não é contado como lenda. É narrado como um evento, um acontecimento registrado, discutido, questionado e até hoje não totalmente explicado. Imagina a cena comigo. Ainda está escuro. O ar da madrugada é frio. A cidade de Jerusalém, que poucos dias antes estava cheia de vozes, gritos, celebrações e tensão, agora está silenciosa. Mas esse silêncio não é paz. É o tipo de silêncio que vem depois de algo muito grande ter acontecido. 3 dias antes, um homem foi executado publicamente. Não um criminoso qualquer. Alguém que havia sido seguido por multidões, amado por muitos e temido por outros. Alguém chamado Jesus. E agora, o corpo dele deveria estar dentro de um túmulo. Mas não está. Vamos voltar algumas horas antes disso tudo. O túmulo onde Jesus foi colocado não era um buraco simples no chão. Era uma estrutura escavada na rocha, sólida, pesada, pensada para durar gerações. Esses túmulos eram usados por famílias ricas e pertenciam a um homem chamado José de Arimateia. A entrada era fechada com uma pedra enorme. Não estamos falando de uma pedra que uma pessoa empurra com esforço. Era uma rocha circular, encaixada em um trilho levemente inclinado. Para fechá-la, bastava empurrar e deixar a gravidade fazer o resto. Mas para abrir, era outra história. Você precisava de força, de várias pessoas, de coordenação. E mesmo assim, não era simples. Agora adiciona mais um detalhe: o selo romano. Esse selo não era apenas simbólico, era uma marca oficial do Império Romano. Um aviso claro: qualquer tentativa de violar aquele túmulo seria considerada um crime contra Roma. E isso não era levado na brincadeira. E ainda tem mais: guardas, soldados treinados, disciplinados, acostumados com situações de risco. Eles não estavam ali por acaso. Havia uma preocupação real de que algo pudesse acontecer com aquele corpo, porque, segundo alguns relatos, aquele homem havia dito que ressuscitaria. Então pensa comigo, de forma fria, quase como um investigador. Temos um túmulo selado, com uma pedra pesada, sob vigilância militar. E ainda assim, pela manhã, está aberto. A pedra foi removida. E aqui vem uma frase que muda tudo. Não há ninguém dentro que pudesse empurrar aquela pedra para fora. Isso não é só um detalhe. É o ponto central. Se alguém saiu, como saiu? Se alguém entrou, como entrou sem deixar sinais claros de invasão? Agora, vamos dar um passo para dentro desse túmulo, porque o que foi encontrado lá dentro é ainda mais intrigante. Quando os primeiros seguidores entram, eles não encontram um cenário de caos. Não há sinais de luta, não há objetos revirados, não há pressa. Pelo contrário, os panos funerários, aqueles que envolviam o corpo, estão lá, mas não de qualquer jeito. Estão organizados. O tecido que cobria o rosto está dobrado separadamente, e isso é extremamente estranho, porque se fosse um roubo, ninguém perderia tempo dobrando tecidos. Pensa na lógica de um crime. Se alguém invade um túmulo, enfrenta guardas, remove uma pedra pesada, entra e pega um corpo, essa pessoa está com pressa. Adrenalina alta, tempo limitado, risco extremo. Ela não para organizar nada, muito menos para deixar tudo arrumado. Então surge a pergunta inevitável: se não foi um roubo, o que foi? Agora segura esse pensamento, porque enquanto essas perguntas começam a surgir, uma figura se aproxima do túmulo, uma mulher. O nome dela era Maria Madalena, e aqui a história deixa de ser apenas um mistério físico e se torna profundamente humana. Maria não vai até o túmulo para investigar, ela vai para chorar. Ela perdeu alguém que acreditava ser especial, alguém que havia mudado a forma como ela via o mundo, a si mesma, a vida. Ela não espera um milagre, ela espera encontrar um corpo, talvez para prestar uma última homenagem, talvez para se despedir de uma forma mais íntima, talvez apenas para estar perto, mesmo que em silêncio.
Mas quando ela chega, a pedra está removida, o túmulo aberto, e naquele instante, o coração dela não pensa em teorias, não pensa em lógica, pensa no pior. Levaram o corpo, é isso que ela acredita. E isso faz sentido, emocionalmente, porque quando a dor é grande, a mente busca explicações que encaixem naquele sofrimento. Ela corre, chama outros, e quando volta, entra no túmulo. E é aí que tudo muda. Ela não encontra um corpo, mas também não encontra um crime. Ela encontra um vazio e, ao mesmo tempo, uma ordem estranha, um silêncio que não é comum. E aqui está o ponto mais poderoso dessa parte da história. Maria não encontra respostas. Ela encontra uma pergunta que vai ecoar por séculos. O que aconteceu aqui? Agora, enquanto isso acontece, existe outro elemento na história que muita gente ignora, mas que, quando analisado com atenção, levanta ainda mais dúvidas. Os guardas, lembra deles? Soldados romanos, treinados, responsáveis por vigiar o túmulo. Eles deveriam estar lá, mas quando o túmulo é encontrado aberto, eles não estão, simplesmente desapareceram da narrativa principal. E isso é estranho, porque soldados romanos não desapareciam sem consequência. Se eles falhassem na missão, a punição era severa, extrema. Então, onde estavam? O que aconteceu naquela noite? Não há um relatório claro, não há uma descrição detalhada e oficial do que eles viram. Mas há rumores. Algumas versões dizem que eles ficaram com medo, que algo aconteceu, algo fora do comum, e eles fugiram. Outras sugerem que houve uma tentativa de controlar a narrativa depois, mas nenhuma dessas explicações é completamente sólida, e isso nos deixa com mais uma peça do quebra-cabeça, sem encaixe perfeito, porque se os guardas estivessem ali, nada disso deveria ter acontecido, e se não estavam, por quê? Agora, junta tudo, um túmulo selado, uma pedra pesada, guardas treinados, nenhum sinal de invasão, tecidos organizados, um corpo desaparecido e testemunhas que não sabem explicar o que viram, apenas descrevem. Isso não é apenas uma história religiosa, é um evento que, mesmo analisado com olhar histórico, levanta questões reais, questões que não se resolvem facilmente. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante, porque o túmulo vazio não entrega uma resposta direta, ele provoca, ele incomoda, ele convida você a olhar mais de perto, a questionar, a não aceitar explicações superficiais, porque, no fim das contas, o túmulo vazio deixou mais perguntas do que respostas. E a maior delas, o que realmente aconteceu naquela madrugada. Agora, vamos retomar exatamente de onde paramos. Aquela madrugada não terminou com Maria Madalena apenas confusa diante de um túmulo vazio. Na verdade, foi ali que algo muito mais profundo começou a se desenrolar, porque até esse momento, tudo que temos é um cenário físico inexplicável. Mas a partir daqui, entramos no território das experiências humanas, e isso muda completamente o tipo de análise. Pedro e outro discípulo, aquele que os textos descrevem como o discípulo amado, correm até o túmulo depois de ouvirem Maria. E aqui, o detalhe é importante. Eles não caminham, eles correm. Isso já revela o estado emocional deles. Mistura de medo, esperança, incredulidade. Quando chegam, eles não entram imediatamente. Olham primeiro de fora, observam, e o que veem não encaixa em nenhuma lógica simples. O túmulo está aberto, mas não há sinais de violação violenta. Quando finalmente entram, a cena se confirma. Os tecidos estão lá, organizados. E aqui, se você analisar isso como um investigador forense, esse detalhe é quase perturbador, porque não existe urgência na cena, não existe bagunça. É como se o corpo simplesmente tivesse deixado de estar ali, sem resistência, sem intervenção externa visível, e isso gera uma reação curiosa. O texto diz que um deles viu e creu. Mas creu em quê?
Essa é a pergunta que muita gente ignora, porque naquele momento eles ainda não tinham uma explicação completa. Eles não estavam dizendo, ah, claro, ele ressuscitou. Não, eles estavam diante de um fato que não conseguiam negar, mas também não conseguiam explicar. E isso é muito humano. A gente já viveu isso em algum momento, quando algo acontece diante dos nossos olhos e simplesmente não cabe dentro das categorias que conhecemos. Agora, enquanto esses discípulos começam a processar tudo isso, Maria continua ali, sozinha. E aqui a narrativa desacelera. Ela não corre mais, ela não discute teorias, ela fica chorando. E esse detalhe muda completamente o tom da história, porque enquanto os outros estão tentando entender, Maria está sentindo. Ela olha novamente para dentro do túmulo, e então, algo diferente acontece. Os relatos dizem que ela vê duas figuras vestidas de branco, sentadas onde o corpo havia sido colocado. Mas repara, o foco da narrativa não é descrever essas figuras em detalhes. O foco é a reação dela. Eles perguntam, por que você está chorando? E a resposta dela é direta, simples, sem teologia, sem filosofia. Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Essa frase é extremamente importante, porque revela que até aquele momento, Maria não está esperando um milagre. Ela ainda está operando dentro da lógica da perda. Para ela, alguém levou o corpo, ponto. Agora, presta atenção no que acontece em seguida. Ela se vira e vê alguém, um homem, mas não reconhece quem é. Isso também é curioso, porque se fosse uma história inventada para convencer rapidamente, esse reconhecimento seria imediato, dramático, claro. Mas não é. Ela acha que é o jardineiro e pergunta, se você o levou, diga-me onde o colocou. É uma pergunta prática, quase desesperada. Ela ainda está tentando resolver um problema concreto, encontrar um corpo. Mas então, o homem diz apenas uma palavra, Maria, e é aí que tudo muda. Não é uma explicação, não é uma prova física elaborada, é um chamado pessoal. E isso, do ponto de vista humano, é extremamente poderoso, porque reconhecimento não vem da lógica, vem da relação. Ela reconhece a voz, reconhece a forma como foi chamada, e naquele instante, a narrativa deixa de ser apenas sobre um túmulo vazio e passa a ser sobre encontro. Mas segura isso por um momento, porque antes de tirar qualquer conclusão, precisamos voltar para a análise fria, porque ainda existem perguntas que não foram respondidas. Se o corpo não foi roubado, se não houve luta, se os tecidos ficaram organizados, se os guardas desapareceram, então o que aconteceu ali não segue o padrão de nenhum evento comum registrado naquele contexto histórico. E isso é exatamente o que divide opiniões até hoje. Alguns dizem que foi uma construção simbólica, uma narrativa criada para dar sentido à perda. Outros defendem que foi uma experiência real, mas interpretada dentro da linguagem religiosa da época. E há aqueles que afirmam que foi exatamente o que os relatos dizem que foi. Mas independente da posição, existe um ponto que quase ninguém consegue ignorar. Algo aconteceu. Algo que mudou completamente o comportamento daqueles que estavam envolvidos. Porque se você olhar para os dias seguintes, essas mesmas pessoas que estavam com medo, escondidas, confusas, começam a agir de forma diferente, muito diferente. Elas deixam de se esconder, começam a falar publicamente, assumem riscos reais, e isso não é típico de quem está sustentando uma mentira frágil. Isso é comportamento de quem acredita profundamente no que está dizendo. E aqui entra uma análise mais psicológica. Pessoas podem mentir, podem criar histórias, mas sustentar uma narrativa sob pressão, perseguição e risco de morte, isso exige um nível de convicção muito alto. Então a pergunta evolui. Não é mais apenas o que aconteceu no túmulo, mas também o que aconteceu com essas pessoas depois disso.
Porque muitas vezes, o efeito de um evento revela mais do que o evento em si, e nesse caso, o efeito foi enorme. Agora, voltando para Maria, ela se torna a primeira testemunha, e isso também é um detalhe histórico interessante, porque naquele contexto cultural, o testemunho de uma mulher não tinha o mesmo peso jurídico ou social. Se alguém estivesse inventando uma história para convencer o maior número possível de pessoas, provavelmente escolheria testemunhas com mais autoridade dentro daquela sociedade. Mas não é isso que vemos. O primeiro relato vem de alguém emocionalmente envolvida, vulnerável e ainda assim central na narrativa. E isso levanta uma hipótese importante. Talvez o objetivo não fosse construir uma história perfeita, mas relatar o que realmente foi vivido, com todas as suas imperfeições. Agora, para fechar essa parte, precisamos voltar ao ponto inicial, o túmulo vazio, porque ele continua lá, como um símbolo, mas também como um enigma. Ele não prova nada de forma automática, mas também não se encaixa facilmente em explicações simples. Ele fica no meio, entre o histórico e o inexplicável, entre o concreto e o transcendente. E talvez seja exatamente por isso que essa história atravessou séculos, não porque entrega respostas fáceis, mas porque obriga quem a escuta a pensar, a questionar, a decidir o que fazer com aquilo. E agora, a pergunta fica ainda mais profunda. Se o túmulo estava vazio, e se essas pessoas realmente acreditaram no que viram, então, o que isso significa? Agora a pergunta já não é mais apenas histórica, ela se tornou pessoal, porque até aqui você pode analisar tudo como um observador. O túmulo, os tecidos, os guardas, os relatos. Pode tratar como um caso antigo, quase como um dossiê aberto há 2000 anos. Mas a partir deste ponto, a história começa a atravessar essa barreira, porque não é só sobre o que aconteceu, é sobre o que isso significa. Vamos voltar para os discípulos. Depois daquele momento no túmulo, eles não saem correndo pelas ruas anunciando uma certeza absoluta. Pelo contrário, eles voltam para casa. E isso é muito revelador, porque mostra que, mesmo diante de algo inexplicável, a mente humana precisa de tempo, precisa reorganizar tudo. Eles viram, eles perceberam que algo estava fora do padrão, mas ainda não tinham uma estrutura mental pronta para interpretar aquilo. E isso cria um espaço interessante, o espaço entre o fato e o entendimento do fato. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Algo acontece, você sente que é importante, mas não consegue explicar na hora. É exatamente esse tipo de momento. Agora, imagina o cenário. Jerusalém ainda está cheia de gente por causa da Páscoa judaica. Milhares de pessoas, peregrinos, comerciantes, sacerdotes, soldados. A cidade está viva, mas ao mesmo tempo existe uma tensão no ar, porque um homem foi executado poucos dias antes, e rumores começam a surgir de que o corpo desapareceu. E isso não é um detalhe pequeno. Naquele contexto, qualquer movimentação envolvendo a morte de alguém considerado polêmico poderia gerar instabilidade, e Roma não tolerava instabilidade. Agora, dentro de um espaço fechado, longe dos olhares públicos, os discípulos estão reunidos, portas fechadas, medo, silêncio. Eles não estão celebrando, não estão proclamando nada ainda. Eles estão tentando entender. E aqui entra um ponto extremamente importante do ponto de vista humano. Eles não estavam esperando aquilo. Se a ideia fosse construir uma história, o comportamento inicial deles seria de expectativa, não de medo. Mas o que vemos é o contrário. Eles estão assustados, confusos, talvez até decepcionados, porque até poucos dias antes, muitos deles acreditavam que Jesus iria estabelecer algo concreto, visível, político até, e agora, tudo parece ter acabado, exceto por aquele detalhe, o túmulo vazio. Agora presta atenção no que acontece a seguir.
Relatos indicam que experiências começam a surgir, não todas ao mesmo tempo, não de forma organizada, mas de forma fragmentada. Pessoas diferentes, momentos diferentes, situações diferentes. Alguns dizem ter visto, outros dizem ter ouvido, outros descrevem encontros. E isso é interessante, porque não segue o padrão de uma narrativa ensaiada. Se fosse algo fabricado, você esperaria uma versão única, consistente, perfeitamente alinhada. Mas o que aparece são múltiplos relatos, com nuances diferentes, unidos por um ponto central. Eles acreditavam que haviam encontrado alguém que deveria estar morto, e isso muda completamente o comportamento deles. Agora, vamos analisar isso com frieza. Existem 3 possibilidades principais que estudiosos costumam considerar. Primeiro, o corpo foi removido, seja por seguidores, por autoridades ou por terceiros. Mas essa hipótese entra em conflito com vários detalhes que já vimos. O risco envolvido, a presença de guardas, a ausência de sinais de violação e, principalmente, a forma como os tecidos foram encontrados. Segunda possibilidade, erro de interpretação. As pessoas estavam emocionalmente abaladas e interpretaram experiências internas como eventos externos. Isso também é discutido, mas aqui surge outro problema. Experiências subjetivas raramente geram movimentos coletivos tão consistentes e duradouros. E, mais importante, não explicam o túmulo vazio. Terceira possibilidade, algo aconteceu que foge das categorias comuns. E aqui entramos em um território mais complexo, porque isso exige aceitar que nem tudo pode ser explicado apenas com os modelos tradicionais de análise histórica. Agora, independente de qual posição você inclina, existe um fato que permanece sólido. Aquelas pessoas mudaram, e mudaram profundamente. Pedro, que antes havia negado conhecer Jesus por medo, agora começa a falar publicamente. Outros que estavam escondidos passam a se expor, e não de forma tímida, mas com convicção. E isso não é um detalhe pequeno, porque comportamento é uma das evidências mais difíceis de falsificar ao longo do tempo. Você pode sustentar uma história por dias, talvez semanas, mas sustentar uma convicção diante de perseguição, isso exige algo mais. Agora, vamos voltar para Maria uma última vez, porque a experiência dela é, de certa forma, o ponto de partida de tudo isso. Ela foi até o túmulo com uma expectativa simples: encontrar um corpo. Ela encontrou um vazio, e depois, um encontro. E esse encontro não veio com uma explicação teórica, veio com uma relação, com um reconhecimento, e isso muda completamente a forma como ela reage. Ela não volta dizendo, eu entendi tudo. Ela volta dizendo basicamente, eu vi. E isso é muito mais forte, porque não é uma teoria, é um testemunho. Agora pensa nisso do ponto de vista narrativo. Se você estivesse criando uma história para convencer o maior número possível de pessoas, você construiria algo mais lógico, mais linear, mais perfeito. Mas o que temos aqui é quase o oposto, uma sequência de eventos difíceis de explicar, testemunhas improváveis, reações humanas imperfeitas, dúvidas, medo e, aos poucos, convicção. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão resistente ao tempo, porque ela não tenta parecer perfeita, ela parece vivida. Agora, vamos fechar isso da forma certa. O túmulo vazio continua sendo o ponto central, mas ele não é o fim da história. Ele é o começo, um começo que gera perguntas, que divide interpretações, que atravessa culturas, séculos, gerações, e que de alguma forma ainda chega até você. Porque no final, a questão nunca foi apenas o túmulo estava vazio, mas sim, o que você faz com isso? Porque você pode ignorar, pode racionalizar, pode acreditar, pode duvidar. E talvez a pergunta mais honesta não seja tentar fechar o caso, mas reconhecer o mistério, porque o túmulo vazio não encerra a narrativa. E agora,
Se isso foi apenas um evento inexplicável ou algo que realmente mudou a história da humanidade, isso já depende de você. No, it's empty. He is not here. He is